Então, ele sim precisa ser um cara curioso para quê? Para entender o business, para entender o problema de negócio onde ele está inserido ali para trabalhar com data science. O cientista de dados ele pode trabalhar na área de segurança pública, né? Eu estava entrevistando não, né? A gente dentro do programa cientista de dados na prática, eu tenho uma área de case na prática onde eu pego os alunos e eles compartilham o trabalho que eles estão fazendo ao longo do seu dia a dia. E eu tenho um aluno que ele é policial civil do Distrito Federal e ele estava estudando formas de aplicar a utilização dos dados que eles possuem para fazer uma previsão de locais ou vítimas que poderiam ter violência doméstica. E isso é uma parada que é Sim, muito urgente lá para eles, por quê? Porque a equipe de policiais civis que estão focados nessa área, ela é muito pequena. São poucos policiais. E atender a demanda somente quando aconteceu, ou colocar essa galera para fazer uma investigação, a quantidade de profissionais suficientes são muito menores. Então, o que a gente faz quando a gente precisa tomar decisões mais assertivas? A gente estuda, né? Pega os dados e procura. verdade. Então, ele estava desenvolvendo uma parada muito massa que é exatamente para isso, para a gente ter essa aplicação prática, né? Não, que ótimo, muito interessante isso. E assim, nessa jornada, o que que você acha que você perdeu tempo em buscar conhecimento e não te serviu? Cara, eu acho um problema muito grande. Primeiro que tempo é vida, né? Se você perde Verdade. tempo, pô, você perdeu um pedaço da sua vida. É 24 horas para todo mundo, por mais rico, por mais pobre. Então a gente tem que ter um zelo muito grande pelo nosso tempo. Tá aí uma coisa que me fez sair do banco também, que é eu como profissional eu já não via mais tanto. Eu não conseguia otimizar a minha vida em prol do serviço somente no banco. Eu queria compartilhar mais. Eu sempre tive esse gosto de compartilhar. É um valor meu, cara, de compartilhar. E aqui, quando eu tô na web, eu alcanço pessoas do mundo inteiro, né? Então eu tô conversando com. Você tá onde? Qual estado agora, Lê? Eu estou em Minas Gerais, Belo Ó, o Horizonte. Ale tá em Minas, eu tô em Brasília agora, eu tô aluno na Suécia, tenho aluno na Irlanda, tenho aluno nos Estados Unidos, na Austrália, Olha que legal. aluno no mundo todo. Então, assim, olha a dimensão que não foi só pelo fato da gente estar trabalhando com a ciência de dados e ajudando outros cientistas de dados a conseguir uma colocação profissional, né? Então, eu acho que isso para mim tem um valor muito grande e isso eu vejo o meu tempo sendo muito bem utilizado, saca? Isso para mim é utilizar bem o tempo, é eu conseguir fazer ajudar outras pessoas a conseguirem se colocar profissionalmente com a ciência de dados. Então, uma das coisas que eu acho que é primordial é você cuidar do seu tempo não só como o aprendiz de data science, não só como um profissional que está aprendendo as skills que são necessárias para trabalhar, mas sim também, cara, na hora de você escolher o seu job. Né? Porque assim, você vai ouvir sempre reclamação de que às vezes não está encontrando vaga, e isso é muito normal, muitas vezes não tá sabendo exatamente onde procurar e como procurar. Eu acho que isso é uma habilidade também muito bacana de se ter, porque eu recomendo muito para os meus alunos procurarem locais e empresas que são alinhadas com os valores deles. Né? Eu não sou contra, assim, não gosto de falar contra nenhum setor específico tal, mas se falar para o Eduardo, cientista de dados, trabalhar numa empresa que vai fazer mal para pessoas, que está procurando fazer algum trabalho que polua o meio ambiente, enfim, alguma coisa desse tipo, o Eduardo não vai fazer. Por quê? Porque o Eduardo tem alguns valores que vai machucar o coração dele e ele não vai se sentir feliz. Então eu acho que a Entendi. primeira coisa é a gente procurar empresas que estão alinhadas aos seus valores e aos seus gostos. Até mesmo porque é muito mais fácil você trabalhar, né, e gastar o seu tempo com projetos que faz o seu coração cantar, entendeu? Né? Vai olhar lá um Verdade. profissional que trabalha numa boticário da vida, que trabalha na área da saúde, saca? Então, assim, eu acredito de verdade nisso e oriento muito o meu aluno a estar sempre procurando a trabalhar, aliar o seu trabalho aos seus valores. Bacana. O Eduardo, me fala o seguinte: muitas pessoas têm falado a respeito da língua estrangeira na ciência de dados. Isso para você realmente é algo importante? É muito importante. Hoje em dia, tudo que a gente tem, cara, de ferramental, de pacotes,
de inovações tecnológicas, cara, tudo vem do inglês. É incrível. Inglês e para nossa área em si, ciência de dados, inteligência artificial, machine learning e por aí vai, o chinês e o indiano. Ó, que louco, né? O indiano é mais difícil ainda porque tem uma porrada de dialeto, né? Mas tem muita coisa nova, muitas novidades vindo no chinês. Mas isso é problema pra gente? Não, mano. É importante? É. Mas é problema? Não. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. E hoje em dia o Google, as ferramentas de tradução, de construção de máquinas preditivas que fazem tradução, elas são muito assertivas. Então, se você pega um artigo, ainda que ele seja complexo, você consegue facilmente depreender o conceito e as coisas que eles estão falando em pelo menos com 80% de assertividade. Eu tô falando por baixo, Ah, tá? bacana. Tô falando por baixo. Então, assim, é importante? É. É um problema? Eu não acredito que é um problema. Uma coisa que facilita muito a vida de quem está começando é você pelo menos compreender, né? Ou seja, você ter a boa leitura. Eu não falo bem o inglês, saca? Se for conversar com um nativo, eu vou passar vergonha. Mas eu consigo me desenvolver bem. Agora, a leitura, eu acho que a leitura ela é sim muito importante. Mas é um problema? Não, porque o Google Tradutor, moleque, tá uma maravilha. Você aperta lá a parada lá e ele traduz os artigos para você, É, os algoritmos, enfim. Então eu não acho problema, principalmente para quem tá começando. bacana. Agora vamos colocar a mão na massa. Qual processo profissional você utiliza no projeto?